Bem, nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui algumas reflexões sobre o problema da educação brasileira, principalmente quando, a partir da semana passada, foi divulgado o resultado do PISA, que é o exame feito mundialmente pela OCDE, que vai avaliar a educação no mundo todo, que a colocação do Brasil, outra vez, foi uma colocação bem abaixo daquilo que nós poderíamos esperar. Estamos sabidamente entre os piores do mundo. Bom, é claro que isso tem uma causa, e a causa desse problema é simplesmente difícil de os causadores desse problema reconhecerem a origem dessa questão. Muito bem. É claro que você não destrói a educação de um país em um ano ou dois. Nós temos décadas em que a educação brasileira, eu tenho na minha biblioteca particular revistas publicadas inclusive pela Civilização Brasileira, onde fala lá, o pessoal já falava, revistas na área da educação, onde o pessoal já falava lá, né? Vamos desconstruir esse modelo educacional lá, anos 70, né? Isso para dizer o mínimo, anos 70. Vamos desconstruir esse modelo educacional, vamos desconstruir esse modelo burguês. Então não foi Paulo Freire exatamente que foi o grande causador da destruição da educação brasileira. Eu costumo sempre dizer isso. Paulo Freire ele se tornou a cereja do bolo. Quando Paulo Freire regressa da Europa com o seu doutorado, ele vai sintetizar na sua famosa Pedagogia do Oprimido toda a perspectiva dos ideais revolucionários do pessoal da Escola de Frankfurt, e traz isso para dentro da sala de aula com muita, eu diria até competência, porque é preciso distinguir isso, certo? É preciso distinguir isso. Uma coisa você diz que o indivíduo é incompetente. Ele é incompetente com relação ao quê? Com relação àquilo que ele se propôs? Não. Com relação àquilo que a esquerda se propôs, ela foi muito competente. E eles conseguiram, de fato, destruir toda a educação brasileira, né? E agora estão atuando de maneira mais veemente, de maneira mais radical, uma evidente substituição do modelo educacional baseado na ciência e na alta cultura para o modelo ideológico baseado também no relativismo, porque a forma de se destruir a ciência foi nada mais nada menos do que exatamente adotando as teorias relativistas. Não existe uma verdade absoluta. É claro que existe uma verdade absoluta, mas verdade esta que, de tempos em tempos, o paradigma que caracteriza esse momento da ciência, ele vai mudando, porque exatamente os métodos, as tecnologias vão fazendo com que possa se realizar novas descobertas, e descobertas estas que vão trazendo novos paradigmas que vão substituir aqueles que até então existiam. O que não quer dizer com isso que a verdade é relativa. Muito bem. Todos nós sabemos que temos uma corrente sanguínea, dentro do nosso corpo, levando oxigênio, nutrientes. As funções dessa corrente sanguínea, elas podem ser ampliadas por conta do desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento tecnológico. Então os cientistas, os médicos vão descobrindo novas funções
para esta corrente sanguínea. Mas é uma verdade absoluta que nós temos uma corrente sanguínea no nosso corpo. Muito bem. Então tudo isso foi sendo feito de forma muito gradual. E é bom lembrar que essa política educacional, ela não se restringe ao Brasil. E se nós formos fazer um estudo comparativo, existem alguns livros publicados, já traduzidos aqui no Brasil, que você pode ler. Vai ficar aí com a indicação bibliográfica, como eu geralmente faço nos meus vídeos. Estados Unidos, por exemplo, a educação brasileira, a educação americana já vinha tomando pancada há muito tempo. A destruição da alta cultura nos Estados Unidos já vinha sofrendo ataques há muitas décadas atrás. E de maneira até mais veemente do que acontecia aqui no Brasil. Da mesma forma aconteceu com relação à família. A família americana já vinha sendo atacada por psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, há algumas décadas. E no Brasil foi fácil. No Brasil foi fácil porque nós tivemos duas variáveis que foram se convergindo para gerar esse cenário que está aí. Primeiro foi uma geração, talvez até a minha, não sei, um pouco anterior à minha, e começamos a pensar que tudo aquilo que os nossos pais fizeram, começamos a entender dessa forma, fomos convencidos dessa forma, que tudo aquilo que nossos pais fizeram foi errado e que nós tínhamos que fazer diferente. A educação que recebemos foi muito rígida, e etc, etc, e que tínhamos que fazer diferente. Paralelo a isso, até de maneira mais recente, uns 20 anos atrás, mais ou menos, 20, 25 anos atrás, começa a aparecer a ideia da escola, como eu costumo dizer, a escola como um depósito de crianças. Então os pais começaram a chegar lá, colocar seus filhos, eu estou pagando, segura aí, aguenta essa onda aí, e acabou a conversa. Mal sabiam esses pais, essas famílias, que estavam botando a galinha dentro do galinheiro, ou a raposa dentro do galinheiro. Ou seja, estavam entregando os seus filhos para esses professores que pouco a pouco também passaram a ser doutrinados. E agora com mais intensidade ainda, você tem todo um projeto da Unesco e da ONU. Eu já falei aqui, eu tenho 3 vídeos no meu canal em que eu falo sobre o Maquiavel, o pedagogo do Pascal Bernardin, cientista político francês, que é uma denúncia muito esclarecedora de como é que esse projeto, principalmente da Unesco, vai se desenvolvendo e vai fazendo com que as pessoas venham a aderir a esta ideia de trocar a cognição pela emoção em sala de aula. Basta ver, inclusive, essa campanha que vem sendo feita, inclusive nas escolas, nas universidades, sobre o aborto, as drogas, a prática do sexo precoce. E tudo isso não é por acaso. Como eu já expliquei várias vezes em outros vídeos, você começa a destruir o ambiente familiar. Por onde? Pela escola. E Marx ensinou isso no Manifesto Comunista. Marx fala isso no Manifesto Comunista. Marx diz: como é que você vai destruir a família? Como é que você vai penetrar na família para destruir a família? Você entra na escola. É isso que Marx e Engels ensinam no Manifesto Comunista. É assim que a revolução entra na sua casa. A revolução entra na sua casa pela escola.
A revolução entra na sua casa pela universidade. Né? Então você começa a ter a formação dessas novas gerações, toda baseada, né, em ideias revolucionárias e em ideias de libertação. E como eu já expliquei também em outros vídeos, libertar de quê? Libertar dos valores tradicionais, chamados conservadores, que formaram a sociedade e a civilização ocidental. E é por isso, como eu sempre tenho dito, que o cristianismo se torna o inimigo número um. O inimigo número um, por quê? Porque o cristianismo ele se torna uma filosofia de vida e uma religião de estraga-prazer, né? De cercear a manifestação dos instintos. Então, daí porque a necessidade de atacar o cristianismo e todos os reflexos do cristianismo no campo moral, no campo educacional, na alta cultura, né? Tudo que traz reflexo do cristianismo, de alguma forma, tem que ser atacado, tem que ser destruído. E aí você tem, ao mesmo tempo, esse incentivo ao consumo de drogas. Ora, eu sempre digo aqui para vocês prestarem muita atenção com os filmes que são publicados por Hollywood. Hollywood faz parte, é uma instância importantíssima da chamada elite globalista. É através dos filmes de Hollywood, principalmente esses filmes que a gente costuma chamar de enlatados, né? Esses filmes que você não dá muita atenção a ele não concorre a Oscar, a nenhuma premiação, mas são filmes extremamente importantes, porque é através desses filmes que as mensagens são passadas do que vai acontecer. Né? E você tem visto muito filme aí sobre o tal de uma sociedade zumbi. Né? Que o mundo será daqui a algum tempo formado por uma sociedade zumbi, pessoas zumbíticas. É evidente que esse espalhamento das drogas vai levar não à totalidade da sociedade, mas a uma parcela cada vez mais significativa de pessoas, um número cada vez mais significativo de pessoas, a viverem de forma como se fossem zumbis. E mesmo aqueles que ainda não alcançaram esse nível, digamos assim, né, esse morto-vivo, ainda assim, qual o interesse em difundir as drogas? Isso está lá em Admirável Mundo Novo, quando a droga passa a ser utilizada como uma forma mesmo de bestializar as pessoas e tornar essas pessoas mais fáceis de serem dominadas, mais fáceis de serem doutrinadas. E é muito simples. O jogo é muito simples. As pessoas se tornam dependentes químicas e todo aquele discurso contrário ao uso de droga vai afetar diretamente essas pessoas, ao mesmo tempo que o discurso a favor das drogas também vai entusiasmar essas pessoas. Então elas vão ficar a favor de quem? Elas vão ficar a favor do político, elas vão ficar a favor do professor que contesta as drogas ou que apoia as drogas. Essas pessoas, enquanto não se tornarem incapazes, elas vão votar em quem? Elas vão votar nos políticos que apoiam a expansão das drogas. É assim que a coisa funciona. Então você tem um conjunto de elementos, um conjunto de variáveis que vão caminhando para formar esse cenário. E é interessante notar também o discurso aqui no Brasil que se tem recentemente da universidade, particularmente no seu caráter da chamada autonomia universitária. No meu entendimento, salvo melhor juízo, melhor entendimento, não existe nenhum lugar que esteja sendo cometido um crime em que a polícia não possa entrar
para verificar o flagrante. Não existe campus universitário imune à ação policial nesse sentido. A ideia da autonomia universitária e de que a polícia não deve adentrar o campus universitário, ela surge pura e simplesmente por uma questão de proteger a universidade enquanto espaço de livre pensamento. Essa ideia foi criada no sentido de uma ideia ocidental e se universalizou pelo Ocidente no sentido de preservar a universidade do livre pensamento, para que ali pudesse haver o livre pensamento, a liberdade de expressão. Crime não é liberdade de expressão, crime é crime. Então, a partir daí, a universidade tem essa autonomia. Essa autonomia da universidade lhe é dada porque a universidade ela tem o direito, então, de criar seus cursos, orientar os cursos pelas normas pedagógicas, da melhor forma que assim entender. Então é aí que está a ideia de autonomia universitária, e não simplesmente como se fosse um local imune à presença do poder do Estado, que ali deve adentrar para atestar o devido flagrante para qualquer crime que esteja acontecendo. A autonomia universitária ela não foi feita para proteger crime de qualquer espécie. Ela foi feita para proteger o livre pensar. A polícia ela não deve entrar na universidade, senão quando solicitada ou então em caso de flagrante delito. Mas a polícia não pode ser impedida de entrar na universidade porque a autonomia universitária assim impede. A polícia só pode ser impedida de entrar na universidade porque a autonomia se impede se a polícia fosse lá reprimir uma manifestação, digamos, ideológica, contrária a um determinado governo. Então esta repressão, o que não seria necessariamente um policiamento, esta repressão, este mau uso da polícia, a autonomia universitária veda, proíbe. Mas, uma vez que ocorre delito, droga, tráfico de drogas, a polícia tem que adentrar a universidade para fazer as devidas investigações e quem sabe o devido flagrante. Então não é de se estranhar que as nossas universidades, públicas, privadas, não vou fazer distinções, o nosso ensino superior ele esteja passando por um momento de debacle tão assintoso e tão grave. Isto é resultado de décadas de um trabalho ao modo deles muito bem feito pela esquerda. Nós devemos parabenizar os professores marxistas que, ao invés de ministrar os seus respectivos assuntos em sala de aula, preferiram fazer propagandas políticas e ideológicas em sala de aula. Essa semana aí rodou nas redes sociais, inclusive no WhatsApp, um vídeo em que garotos e garotas faziam encenação em que pessoal de camisa vermelha matava um garoto simbolizando Bolsonaro de camisa amarela. Ora, isso é muito conhecida, essa técnica de fazer representações, teatralizações como forma de lavagem cerebral. É uma das técnicas mais utilizadas há centenas de anos e depois respaldadas por descobertas feitas em institutos de pesquisa sobre o cérebro e a mente humana e que passaram a ser utilizadas muitíssimo em sala de aula no Brasil, em substituição à oralidade do professor, exatamente como forma de vivenciar aquela encenação
as pessoas pouco a pouco vão sendo forçadas a mudar a sua forma de pensar e a sua forma de percepção a respeito de determinados temas, determinados assuntos, determinados problemas. E a cultura, aquela coisa intelectual da alta cultura ou do saber científico propriamente dito, vai escorrendo, foi escorrendo pelo ralo, e não raro nós temos tantas pessoas que saem da universidade sem mesmo saber escrever. Né? O pessoal fala aí que o pessoal sai do fundamental e médio sem saber fazer cálculos, sem saber escrever, porque é você sair para um nível superior com um bacharelado sem saber escrever. Né? Então o resultado não poderia ser outro. O nosso vexame. E aí fica o pessoal aí querendo bater no ministro, sabe? No ministro da Educação. Né? Eu tenho acompanhado o trabalho do ministro da Educação e, como eu sempre digo, eu não estou aqui para ficar defendendo ninguém de A, B e C. Eu quero um país melhor. Eu não votei simplesmente num determinado governante. Eu votei fundamentalmente numa agenda. Eu quero ver essa agenda sendo cumprida. Mas é claro que eu não sou inocente de achar que essa agenda ia ser cumprida com 10 dias de governo, como eu vi muita gente se comunicando comigo pelas redes sociais e no privado, dizendo que Bolsonaro, com 10 anos de governo, já dizendo que estava decepcionado com Bolsonaro. Aí eu tinha que me conter para não perder amizades, porque a vontade que eu tinha era perguntar: em que mundo você vive? Nós passamos 40 anos e os últimos 20, 25 anos enxovalhando esse país do jeito que fizemos. Deixamos a esquerda no poder, independente de quem votou nela ou não, deixamos a esquerda no poder por pelo menos 20, 25 anos. Consagradamente desde o senhor Fernando Henrique Cardoso. Agora você quer que alguém chegue e modifique tudo isso com um toque de varinha de condão. Você quer que um Estado que foi aparelhado durante décadas para servir aos ideais revolucionários, ele agora se torne um Estado conservador e, por conseguinte, políticas inteiramente conservadoras. Eu converso isso com servidores públicos, eu converso isso com profissionais das mais diversas áreas, né? Pessoas com mais diversos tipos de formação, e vejo pelas redes sociais, né, os chamados isentões. Né? Esse é o grande perigo. Eu já estou achando que é como se diz por aí, né? O isentão é aquele que fica em cima do muro para ver, né, de que lado vai estourar a bomba, porque aí ele vai para o lado que for vitorioso. Eu acho que isso é pior do que aquele que já se declara esquerda mesmo, porque pelo menos a gente sabe que é. Né? Pelo menos a gente sabe que é. Agora, aquelas pessoas que ficam procurando defeito num governo que está restaurando o nosso país, quebrou tudo, meu querido. Quebrou tudo. E todo mundo calado. Se metade da vigia que se faz no governo Bolsonaro fosse feito no governo de Lula e Dilma, nós não teríamos chegado ao ponto que chegou. O Bolsonaro não pode falar um ar fora da regra que vira motivo de, inclusive, até de o STF cobrar satisfação do presidente. Cobrar explicações. Onde é que está o governo, um Estado literalmente republicano nesse país? Onde o judiciário se intromete em decisões de inteira competência atribuída pela Constituição ao presidente da República. Nomeações que são de inteira competência do presidente da República, dos seus ministros, o judiciário se metendo e embargando impedindo determinadas nomeações. Onde é que está mesmo o espírito republicano nesse país? São esses detalhes que vocês precisam observar. São assim que os justiceiros vão implantando uma ditadura. A ditadura ela vai se implantando, todas as ditaduras fascistas e socialistas, que são duas formas de socialismo. As ditaduras socialistas elas vão se implantando na medida em que vai se
perdendo os limites exatamente entre os três poderes que formam o verdadeiro Estado republicano. Quanto mais esses limites vão se desvanecendo, mais vai se instaurando uma ditadura. E nesse sentido, o Congresso e o Judiciário têm dado uma boa parcela de contribuição para essa destruição do Estado republicano, apesar dos discursos em contrário. Certo? Então, tente refletir um pouco sobre todas essas questões que eu levantei, que eu tentei articular, e tenha mais perseverança, né? Deixe seus medos de lado. É aquela coisa a pessoa que, né? Eu estou desempregado, eu estou com medo de perder emprego, né? Então vou voltar para Lula, porque no tempo de Lula eu estava empregado, então eu não tinha risco de perder o emprego. Você que pensava que não tinha risco de perder o emprego. Né? Porque se demora mais, um pouco mais, esses governos do PT no Brasil, né? Se o Haddad fosse eleito, aí você ia ver o que é um Brasil se transformar na Venezuela. Aí você ia ver o que é o inferno subir para a terra. Pergunte aos venezuelanos. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Espero que sirva para algumas reflexões e até o